Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São João Paulo II. A história humana é feita de quedas e recomeços, mas Deus nunca deixa de chamar. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, encerra uma trajetória marcada por escolhas, alertas ignorados, consequências acumuladas e, ainda assim, esperança. Após a morte de Josias, o cenário muda rapidamente. No versículo 1, o povo coloca Jeoacás como rei, mas no versículo 3, ele é deposto pelo rei do Egito. Aqui vemos instabilidade, decisões sem direção. No versículo 5, Joaquim assume. E no versículo 5 também vemos que ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Aqui encontramos repetição de padrão. No versículo 6, Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobe contra ele e o leva preso. No versículo 8, vemos o fim do seu reinado. Depois vem Joaquim, conforme o versículo 9. E, novamente, o texto afirma que fez o que era mal. No versículo 10, ele também é levado para a Babilônia. Aqui vemos algo importante. Quando não há mudança, as consequências continuam. No versículo 11, Zedequias assume. Mas no versículo 12 também faz o que é mal. E não se humilha diante do profeta Jeremias. Aqui encontramos um ponto crítico: a rejeição da correção. No versículo 13, ele se rebela e endurece o coração. Aqui vemos o padrão completo: erro, alerta, rejeição, consequência. No versículo 14, o texto afirma que todos os líderes e o povo multiplicaram suas transgressões. Aqui encontramos o ápice. Não é mais individual, é coletivo. No versículo 15, Deus envia mensageiros repetidamente. Por que se compadecia do povo? Aqui vemos algo poderoso. Deus não age sem avisar. Mas no versículo 16, eles zombam, desprezam e rejeitam. Até que não há mais remédio. Essa frase é forte. Ela mostra o limite das consequências acumuladas. No versículo 17, vem o juízo. O rei da Babilônia invade. Jerusalém é destruída. No versículo 19, o templo é queimado. Os muros são derrubados. Tudo é destruído. Aqui vemos o resultado final de um ciclo de desobediência. No versículo 20, o povo é levado para o exílio. Aqui encontramos perda total de autonomia, consequência direta de escolhas repetidas. Mas o capítulo não termina na destruição, e isso é fundamental. No versículo 22, surge algo inesperado. Ciro, rei da Pérsia, faz uma proclamação. E no versículo 23 declara: o Senhor me deu todos os reinos e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Aqui está o fechamento. E também o recomeço. Mesmo após tudo, mesmo após a queda, mesmo após o exílio, Deus ainda abre uma porta. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, nos ensina que as escolhas acumuladas geram consequências, mas Deus ainda oferece oportunidade de recomeço. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre consequências inevitáveis. Fala sobre saúde interior comprometida por repetição de erros. Fala sobre honestidade ao reconhecer o fim de um ciclo. Fala sobre livre-arbítrio ao escolher ouvir ou ignorar. Fala sobre resistir ao endurecimento. Fala sobre interpretar os alertas de Deus. E fala sobre Deus acima de tudo, pois mesmo diante da queda, Ele ainda oferece um novo começo. Aqui está a verdade central. Deus continua fiel, mas cabe ao homem decidir ouvir antes que as consequências se acumulem. A história deste capítulo nos ensina algo essencial. O fim não precisa ser definitivo. Pode ser o início de algo novo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, nos deixa verdades firmes. Erros repetidos acumulam consequências. Rejeição da verdade acelera a queda. Deus sempre oferece recomeço. E o futuro é moldado por quem decide responder ao chamado. Senhor, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que nossas escolhas têm consequências. Obrigado porque o Senhor nos alerta antes que seja tarde. Fortalece minha fé para que eu ouça a Tua voz. Dá-me responsabilidade espiritual para corrigir meus caminhos. Cuida da minha saúde interior para que eu não endureça o coração. Livra-me das tentações de ignorar os Teus avisos. Dá-me honestidade para reconhecer quando preciso mudar. Ensina-me a interpretar cada situação como oportunidade de aprendizado. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha o caminho certo. Que eu coloque Deus acima de tudo.
acima das decisões erradas, acima das consequências, acima do orgulho, acima da resistência. Senhor, ajuda-me a viver uma vida alinhada contigo, e se eu cair, dá-me força para recomeçar. Amém. Se você gostou, deixe um joinha, comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.